falar de gastronomia, vamos falar de capacitação, vamos falar de gestão, porque uma iniciativa importante da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Joinville, a CDL, vai oferecer uma capacitação voltada à melhoria da gestão e resultados para negócios do ramo de alimentos aqui na cidade. É o programa Master Lucro, que vai oferecer mentorias individuais, muito com foco, nos pilares essenciais para ampliar os resultados de negócios gastronômicos. E para detalhar sobre esta ação pioneira aqui no estado de Santa Catarina, estamos recebendo ao vivo, na bancada do nosso Jornal da Manhã, a diretora de educação da Gas Company, que é a Laís Menegasso. Laís, bom dia, é um prazer tê-la conosco, bem-vinda. Bom dia, pessoal. Prazer é meu estar aqui falando um pouquinho sobre o programa Master Lucro. É algo inédito, que a gente vem trazendo aí para a cidade de Joinville. E uma iniciativa muito bacana para o setor aí de negócios gastronômicos. É um programa que vem com uma duração aí de 3 meses, onde a gente vai ter encontros presenciais ao longo desses 3 meses, toda terça-feira dentro da CDL. Baseado em 5 pilares essenciais para o processo de gestão e para acelerar os lucros desse modelo de negócio. Então, a gente entra dentro da parte de finanças, controle de CMV, mercadoria vendida, engenharia de precificação, times dentro dos restaurantes e a parte de aumento de venda e ticket médio. É um programa muito focado na parte de execução. Então, a gente tem esses encontros presenciais. Os participantes saem de dentro do programa com um checklist de implantação semanal, onde eles vão conseguir executar dentro dos seus negócios o que foi repassado nesses encontros presenciais. E vem como cereja do bolo ainda a gente tendo 2 sessões de mentoria individualizada dentro dos negócios de cada um dos participantes. E o maior diferencial do programa dentro desse processo é que você compra uma vaga, dentro do CNPJ que se tem lá, mas você pode designar pessoas diferentes para cada um dos módulos. Então, se eu tenho um assessor que me ajuda na parte administrativa, ele pode fazer o módulo de administração, o chefe de cozinha, o módulo voltado para CMV, a parte de vendas, alguém que é vinculado a marketing. Foi algo pensado para que a gente pudesse transitar entre todos os participantes dos negócios gastronômicos, para que todo mundo consiga, de fato, trazer o que aplica dentro desses locais. A gente já vem, numa iniciativa aí de mais de 1 ano, junto em parceria com a CDL, em cursos modulares individuais. E aí, o programa ele vem para que a gente consiga, de fato, fazer com que o pessoal vá até a instituição, aprenda esse processo, implemente e consiga, de fato, ter o resultado final, que é potencializar os lucros, Muito bem. O que você percebe nessas mentorias, no trabalho que é desenvolvido? Você tem mais de 100 clientes em todo o estado. Qual é a principal dor do setor, hein? A principal dor do setor, de fato, é a falta de lucratividade. Você tem um dado aí a nível nacional que 70% dos restaurantes, bares e restaurantes, eles fecham em menos de 5 anos. Então, a falta de caixa, normalmente é a maior dor do setor. Mas a falta de caixa, ela vem decorrente a um processo de gestão que muitas vezes é inexistente ou é implantado de forma errada, As pessoas focam muito hoje em dia em vender e nem sempre vender significa ter dinheiro no bolso. Sim. Então, a linha é muito tênue, entre você ganhar e perder dinheiro, principalmente nesse setor, porque ele tem muitas variáveis, É uma indústria dentro, normalmente, de um espaço que nasce de um sonho, da vontade de cozinhar, de servir. Mas tem muitos fatores ligados dentro desse processo, e se não bem gerenciado, se a gestão de fato não for bem implantada, a gente não consegue fazer com que esses negócios se tornem sustentáveis e tenham um tempo aí de mercado. Então, a Gas, ela trabalha especificamente com processos de gestão exclusivamente para esse ramo, negócios gastronômicos. E a dor, de fato, normalmente é essa, falta de caixa, ou eles normalmente tem um bom faturamento, mas não conseguem no final do mês ter uma lucratividade aí, fazendo com que o negócio seja sustentável, seja rentável, Ô Laís, a gente sempre fala muito na questão do lucro, E o lucro é muito atrelado ao equilíbrio dos custos, Você tem que ter um balanço, um balanceamento bacana. E o setor de alimentos, ele convive muito com o impacto direto nas variações dos preços, Isso é uma coisa bastante preocupante. E como ter um padrão que evite essas perdas de lucratividade e um controle melhor desses gastos também, um gerenciamento melhor? Legal. É até um bom ponto, sabe? O programa em si, ele gira muito, ele tem um módulo
bastante grande que gira em torno do CMV, que é o custo de mercadoria vendida, que impacta, né? Ele é a linha de maior despesa na grande maioria dos restaurantes. É o que eu compro de matéria-prima para que a gente consiga, né, produzir o que se vende. E, de fato, né, existem muitos processos envolvidos dentro dessa questão que vão te ajudar a trabalhar a lucratividade. Boa parte da lucratividade desse setor está envolvida em não controlar esse indicador especificamente. Esse indicador bem controlado, normalmente ele consegue aumentar de 5 a 6 pontos percentuais. Envolve pequenos microprocessos, né? Cotação de mercadoria, um bom processo de compra, alinhamento, controle de estoque, controle de desperdício, controle de produção. São controles, né, gente? São processos que a gente implanta e aí é a união de várias coisinhas pequenininhas que conseguem te trazer esse processo. Além da ficha técnica, que é algo que você precisa, né, ter organizado dentro dessa questão para poder precificar de forma correta. E o programa ele vai girar, né, uma boa parte dele vem em torno desse processo, porque de fato é onde a gente mais tem poder, né, onde a gente tem mais controle sobre a questão para potencializar o lucro. Então, é possível, tá? E de fato, se bem gerenciado, ele consegue aí te trazer um bom potencial de lucratividade, controlando esse único indicador, tá? Ô Laís, na sua avaliação, Joinville ainda tem um potencial no setor gastronômico a desenvolver, a ampliar, ou a gente tem mais desafios do que conquistas neste momento? Por que que lhe pergunto isso? Eu, como joinvilense nato, e a gente acaba ouvindo ao longo de muitos anos essa questão de que Joinville tem um turismo de negócios, a gente tenta ampliar o turismo rural, tem algumas atividades, tem a questão gastronômica que parece que tem década que vai, depois diminui, aquela coisa, né, de que 11 horas da noite o restaurante está fechado e aí fica aquela discussão, mas fecha porque não tem cliente ou não tem cliente porque está fechado, enfim. Como é que você avalia essa questão do potencial do setor gastronômico aqui em Joinville? A gente tem para onde expandir? Sempre tem, né? Sempre tem. A gente costuma sempre falar, né, que não existe, é o único setor que nunca vai quebrar. As pessoas sempre saem para comer, né? Mas existe todo um processo de gestão vinculado a isso, calendário de marketing, organização para quê? Porque a gente consiga atrair esses clientes, né? Porque a gente consiga fidelizá-los e toda vez conseguir aumentar esse processo. Tem uma mudança cultural, de fato, que é o que você traz aqui pra gente sobre a questão dos dias que abrem, que hora fecha. É um público, de fato, que ele traz muita questão do industrial, então você vem muita gente de fora, as pessoas às vezes têm dificuldade até de indicar que local que eu levo, que local que eu não levo. Então eu acho que a gente tem muito a crescer e melhorar dentro desse processo, porque Joinville é uma cidade industrial que traz muitas pessoas para cá. E a gastronomia é uma ponte de se fazer negócios também, né? Então eu vejo que sim, sempre tem potencial para crescimento. Joinville ou qualquer outra região, um ramo que nunca vai deixar de crescer, só que ele fecha, né? Como ele tem muitas empresas fecham, muitas vezes as pessoas acabam desanimando, porque a taxa de fechamento ela é muito alta. Então, um fecha, tem espaço para outro abrir. Mas quando abre, ele precisa ter um processo que se torne rentável e vá para frente. E não tem outro caminho a não ser processos de gestão. A gente costuma dizer que a gestão ele é um processo como um todo, ele não é só algo administrativo que você faz da porta para dentro. Marketing é gestão, aumento de taxa de cliente é gestão, aumento de faturamento é gestão. A gestão é o todo. Entende? As pessoas às vezes têm essa visão distorcida que gestão é só da porta para dentro. Mas aí onde é que entra, além dessa gestão do profissional que tem um negócio, onde é que entra o poder público nessa história, hein, Laís? É meio complexo, né? Porque a gente está num estado, de certa forma, que o turismo, de fato, é bem, né, alimentado. E o turismo gastronômico faz parte, não só de Joinville, mas do estado como um todo. E, de fato, eu vejo que a gente hoje ainda tem pouco apoio, né? Sim. Tem uma questão alta de imposto, que também é uma dor muito latente do setor, é uma né? barreira, né? Exatamente. Então, quanto mais você cresce, mais esse processo cresce também, né? As pessoas até elas ficam um pouco de receio, assim, porque é uma dor do crescimento, né? Você desenquadra de um modelo de imposto, aí você passa para outro, que o pouquinho de lucro que você tinha, a parte... voltou, enfim. Eu vejo que as associações elas têm lutado muito para que esse processo, né, seja aí cada vez mais menos pesado para o empreendedor, para a pessoa que tem um negócio gastronômico, mas de fato é uma dor grande, sabe, que se tem, e também é um dos fatores que muitas vezes leva a essa taxa tão alta ali dos 70% de mortalidade, porque a gente tem uma carga tributária, falta de apoio, de voz, de certa forma, para que esse setor ele consiga andar, né? Na pandemia tiveram muitas ações que foram muito bacanas, mas depois acabou que a gente também fica meio
à mercê, enfim, e está aí lutando todos os dias para que consiga sobreviver dentro de um modo geral, né? Mas, sim, a carga tributária muitas vezes ela é algo que pode aí contribuir para que os negócios tenham uma margem de lucro menor ou, de fato, não andem, né? Não consigam aí sobreviver. Ô Laís, e dentro de tudo isso que a gente conversou também, queria saber a tua opinião, né? A capacitação dos trabalhadores na área, por exemplo, é tão importante quanto saber gerir um empreendimento? Com toda certeza, né? Um dos nossos pilares enquanto metodologia, ele é a gestão de pessoas, e nós costumamos dizer que não existe restaurante sem equipe, não existe como você prosperar, lucrar, ter esse processo sem ter uma equipe bem treinada, bem engajada, e principalmente, né, que acredite no propósito enquanto empresa. Então, quando a empresa tem uma cultura muito forte, muito consolidada, você vê assim que elas crescem de modo geral, não porque a cultura está lá no papel, porque as pessoas, elas fazem parte desse processo. E a GAS, ela acredita muito assim que a parte de treinamento ela precisa ser algo contínuo, né? Tanto que na parte do Master Lucro a gente tem um dos pilares, um dos módulos que a gente trabalha toda a parte de gestão de pessoas, como treiná-las, capacitá-las de forma contínua, né? Para que a gente tenha esse processo. É aquela coisa, um pouquinho cada dia, né? Às vezes a gente vê o pessoal vai lá e dá um treinamento inteiro de um dia e passa uma semana, aquilo tudo que foi aprendido não foi colocado em prática. A gente traz uma metodologia que tem um formato diferente, né? Briefing diário, pílulazinhas de conhecimento para essa equipe todos os dias, todo o processo de gestão vinculada à meta, bater meta, plano de indicadores, envolvê-los na questão da discussão, distribuição, como alcançar resultado, porque é a equipe que faz com que a gente alcance resultado, né? E a gente trabalha muito forte nesse pilar. A gente está chamando de times imbatíveis a parte ali de conhecimento que vai ter dentro do programa para que a gente consiga consolidar esse processo e capacitar o mercado cada vez mais, né? Mas é uma dor também do setor, a gente não tem muita mão de obra, a rotatividade é gigantesca muito dentro alta, desse setor. Queria que você encerrasse o nosso bate-papo, Laís, explicando o seguinte, né? O programa Master Lucro, que para negócios gastronômicos, vai acontecer no mês de maio, enfim. Como que as pessoas encontram informações, orientações para fazer inscrições e participar dessa capacitação? Legal. Então, o programa, ele começa, né? Ele está previsto para começar agora dia 27 de fevereiro e vai até dia 28 de maio, né? São 3 meses aí de duração. Dentro do Instagram da CDL e da GAS, vocês encontram o link, né? Para fazer a inscrição. Tem os nossos contatos lá também. Até na sexta-feira a gente tinha um processo de lançamento aí de 50% de desconto. Muito provavelmente quem está ouvindo aqui a entrevista a gente vai estender, né, para que o processo aconteça. E aí você pode, né, entrar lá dentro do site ou tem os nossos contatos diretos, se quiser tirar mais dúvidas, ter acesso a mais material, marcar uma conversa, inclusive, para entender um pouquinho do programa. A equipe da GAS e a equipe comercial da CDL está bem à disposição para fazer todo esse processo, tá, pessoal? Legal. Laís Menegaso, que é a diretora de educação da GAS Company, né? Aqui ao vivo conosco, falando justamente sobre este evento, sobre esse treinamento muito interessante. Laís, muito obrigado. É sempre um prazer tê-la conosco aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada por poder falar um pouquinho aí sobre o programa.